Caros amigos da Sabedoria do Espírito, hoje mergulharemos em uma narrativa inspiradora e repleta de lições de fé e coragem encontrada nas páginas da Bíblia. Vamos explorar a história do rei Ezequias, um líder notável que enfrentou desafios imensos, confiou no poder divino e testemunhou intervenções miraculosas. Sua jornada é um testemunho da fidelidade de Deus em meio às adversidades. Ao refletir sobre as experiências de Ezequias, somos lembrados do poder transformador da fé e da importância de confiar no Senhor em todas as circunstâncias. Que essa narrativa inspire nossos corações e fortaleça nossa própria jornada espiritual. Convido vocês a compartilharem suas reflexões e aprendizados após explorarmos juntos essa história extraordinária. Se desejarem se aprofundar em outros temas relacionados à sabedoria espiritual, não hesitem em compartilhar suas sugestões. Juntos, continuaremos a buscar e compartilhar a luz que a sabedoria do Espírito pode lançar sobre nossas vidas. A Bíblia fala da intervenção de Deus nos assuntos de seu povo. A história de Ezequias e seus inúmeros inimigos é um dos maiores exemplos disso. Ezequias foi um homem oposto ao seu terrível pai Acaz. Durante seu reinado, ele recebeu a rara honra de fazer o que era certo aos olhos do Senhor, assim como seu antepassado Davi havia feito. Aconteceu, pois, no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi, filha de Zacarias. E fez ele o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Segundo os Reis 18, 1-3. Ezequias foi um dos poucos reis que eliminou os lugares altos de adoração, derrubou os postes ídolos de Azerá e destruiu a serpente de bronze que Moisés havia feito séculos antes, chamada de Neustã. Infelizmente, esse objeto, que Deus havia usado para libertar seu povo, tornou-se objeto de adoração. Por essas e outras razões, Ezequias foi considerado um rei que se destacou e se elevou acima dos outros reis de Judá em sua obediência aos mandamentos de Deus. Ele removeu os lugares altos, quebrou as imagens, cortou o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e a chamavam Neustã. Dos Reis 18, 4, 5. Após ler sobre a infidelidade e ações terríveis de tantos reis de Israel e Judá, o rei Ezequias é um alívio. Ele prosperou onde quer que fosse, porque o Senhor estava com ele. E o Senhor era com Ezequias, e ele era bem-sucedido em tudo o que empreendia. Segundo Reis 18, 7. Ezequias se rebelou contra o rei da Assíria, recusou-se a servi-lo e derrotou os filisteus. No entanto, Senaqueribe, o sucessor de Salmaneser, o conquistador de Israel, foi o rei assírio que Ezequias enfrentaria. Senaqueribe atacou e conquistou todas as cidades fortificadas de Judá, deixando apenas Jerusalém. E nesse ponto, Ezequias pode ter concluído que havia calculado terrivelmente a situação. Ele admitiu para Senaqueribe: "Fiz o que era errado, retire-se de mim, o que impuseres a mim eu o suportarei." Então Senaqueribe impôs um tributo de prata e ouro a Ezequias. Ezequias deu toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, Ezequias destruiu os batentes das portas do templo do Senhor e as colunas que ele mesmo havia revestido de ouro, e deu tudo ao rei da Assíria. Dos Reis 18, 15, 16. Infelizmente, as coisas não correram como esperado. Deus colocaria os assírios ao redor de Jerusalém para testar a fé de Ezequias e demonstrar seu poder. Senaqueribe, rei da Assíria, enviou de Laques a Jerusalém o comandante do exército, o chefe dos eunucos e o escrivão com um grande exército ao encontro do rei Ezequias. Subiram e vieram a Jerusalém, e tendo chegado, puseram-se ao pé do aqueduto do tanque superior, que está no caminho do campo do lavandeiro. Então chamaram o rei,
E saíram a ter com eles Eliacim, filho de Hilquias, que estava sobre a casa, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Segundo Reis 18, 17, 18. O enviado assírio tentou intimidar o povo de Jerusalém, questionando a confiança em Deus e sugerindo que Ezequias estava enganando-os ao prometer a intervenção divina. Mas o comandante lhes disse: Dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria: Qual é a tua confiança em que permaneces no cerco em Jerusalém? Porventura, Ezequias não vos engana, para vos entregar à morte pela fome e pela sede, dizendo: O Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Assíria. Este não é o mesmo Deus, cujos altos e altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: Perante este altar adorareis? Segundo Reis 18, 19 e 22. Ezequias enviou mensageiros a Isaías, o profeta, em busca de orientação e oração diante da ameaça à Síria. Isaías trouxe uma mensagem reconfortante do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Ouviste as palavras que Senaqueribe, rei da Assíria, enviou para me insultar. Ora, eis que porei nele um espírito tal que, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nele farei cair a espada na sua terra. Segundo Reis 19, 21, 22. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 soldados assírios no acampamento. Pela manhã, o exército assírio estava dizimado, e Senaqueribe retornou derrotado a Nínive, onde foi eventualmente morto por seus próprios filhos, enquanto adorava seu ídolo. Este episódio na vida de Ezequias é um testemunho do poder de Deus para proteger e livrar seu povo quando confiam nele. Mesmo em face de situações impossíveis, Deus é capaz de intervir e vencer as adversidades. Ao encerrar nossa reflexão sobre a incrível história do rei Ezequias, somos lembrados da imensurável sabedoria do Espírito que guia nossos passos, mesmo nas situações mais desafiadoras. A história de Ezequias nos inspira a confiar na força divina e a permanecer firmes diante das adversidades, sabendo que, assim como ele experimentou, a intervenção de Deus é capaz de transformar o impossível em realidade. Convido todos vocês a se juntarem ao canal Sabedoria do Espírito, onde continuaremos a explorar narrativas enriquecedoras e a compartilhar insights espirituais que fortalecem nossa jornada de fé. Que possamos juntos crescer em sabedoria e compreender cada vez mais a profundidade do amor e da orientação divina em nossas vidas. Se ainda não fazem parte, inscrevam-se no canal para não perderem as próximas reflexões e compartilhem suas próprias experiências e pensamentos. Que a sabedoria do Espírito continue a iluminar nossos caminhos espirituais. Até a próxima, que a paz e a graça do Senhor estejam com todos vocês.